Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O nosso tema de hoje, depois da vinheta. Estamos de volta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas e comentar aí, deixar seu comentário sobre os temas, sobre o que você está achando, até para ajudar a gente nos próximos programas. Estamos hoje aqui, mais uma vez aqui com a falta do Gustavo, então com o nosso convidado especial, o Ricardo Montu. Obrigado, Ricardo, pela sua participação aqui com a gente, E o tema de hoje, com ele, Ricardo Montu. Ele que vai falar. É ele que vai dar o tema de hoje. Ricardão, olhando para aquela câmera ali, fala pro público do Condomínio Soluções. Vamos lá, então, público seleto, Obrigado aí pela... Tem uns loucos por aí. Só vai primeiro lugar na audiência do manicômio. Então, vamos lá, para atuar com condomínio tem que ter um pouco de louco, também, então não tem jeito. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e de ter também a chance de aprender um pouco aqui também com todas as experiências que vocês trazem e ter um espaço aberto para poder discutir esses assuntos aqui tão importantes para o mercado. De fato, eu sugeri o tema, e aí vocês me entregaram essa responsabilidade aqui de dar o tom dessa conversa, Então, o tema é a gente conversar um pouquinho sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. Tanto se fala em responsabilidade civil, a gente ouve muito, porque o síndico responde civil e criminalmente, E como que é isso? Então, de fato, é um peso, é uma grande responsabilidade, talvez entenda eu que seja a maior delas, Essa carregar a responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados na gestão do condomínio. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí a gente estende também todo o outro leque, Tem a ambiental, trabalhista, previdenciária e parará, que vem ali, carregadas na mochila da civil e da criminal. Eu costumo dizer assim que se um dia a gente estava falando de destituição nos programas passados, eu falo, se antes de começar o abaixo-assinado, aquela pessoa que quer ser síndica for levantar quais são as responsabilidades que a gente coloca nas costas quando a gente assume uma sindicatura de um condomínio, o abaixo-assinado não vai ser para nossa destituição, vai ser para triplicar o nosso salário, para triplicar os nossos honorários, não é nem salário, nossos honorários dentro do condomínio. Porque a gente tem muitas coisas nas nossas costas, muitas coisas que a gente tem que fazer e muitas coisas estas que às vezes impedem que a gente faça aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A necessidade que nós temos hoje de cumprir normas de emissão de atestados de para-raio, laudo de potabilidade, de repente receber um laudo com algum apontamento, ter que sair correndo para fazer aquilo, porque aquilo ali pode dar um problema, e uma série de outras coisas, é enorme. E isso muitas vezes impede que você vá lá e simplesmente troque o piso do playground que está com uma situação, porque você tem que decidir, você tem uma verba de 10 mil, se você vai gastar para adequar o para-raio ou vai gastar para trocar o piso do playground. É óbvio que eu vou gastar para trocar corrigir o para-raio. Só que aí a gente entra num grande problema. O para-raio ninguém vê. Mas o piso do playground, se eu trocasse, todo mundo ia ver, eu seria o melhor síndico do mundo. Agora,
eles só vão me dar graças, me agradecer por ter trocado, por ter feito as correções o dia que um raio cair no patrimônio, no condomínio. Não vão nem te agradecer, porque na verdade eles não vão saber a consequência que teria se não tivesse o para-raio. Exatamente. Tu vai apanhar se não fizer o para-raio. Então, e são essas as responsabilidades que a gente carrega nas costas e que muitas vezes pesam até, não só o peso da responsabilidade, mas elas também pesam contra nós no dia a dia do mercado condominial. Por favor, Walter, você que gosta tanto de falar, fale. Eu sempre... Tá mudo por quê? Tá mudo por quê? Eu vou falar. Eu sempre bato um pouco, e a gente tem muito esse embate das responsabilidades, muitas vezes, com o conselho, tá? E eu não estou aqui criticando o conselho, não é isso. É que muitas vezes, lá na própria Assembleia, a pessoa se candidata a ser um subsíndico, se candidata a ser um conselheiro, e muitas das vezes elas não têm noção também do seu papel, né? E eu entrei num condomínio 1º de fevereiro, fizemos a primeira reunião com o conselho, é um conselheiro que não estava presente nessa reunião. Depois no grupo ele percebeu, ele falou assim: vocês eu não recebi mais nada assim para aprovar. O conselho não está aprovando mais nada, né? Primeiro mês de mandato. Mas aprovar o quê, né? Não, as despesas tal. Então, mas não passa pelo conselho aprovar as despesas. As despesas elas já estão na previsão orçamentária. Então, se a gente vai comprar lá o material de limpeza, se vai comprar o material elétrico tal, isso não passa pela aprovação do conselho. Tá? E aí eu sempre bato que o síndico é o único que pode ser chamado a juízo, né? Ricardo aqui como advogado é o único que pode ser chamado a juízo. E eu já passei por isso no meu primeiro condomínio, que é o condomínio que eu moro, já contei essa história aqui, né? Que entrou uma síndica que ela convenceu a Assembleia de que eu era o culpado daquela situação. Quem foi levado a juízo? A minha empresa, né? Na época, eu e meu sócio, na minha primeira empresa, fomos chamados a juízo. Nós ganhamos. O nosso prejuízo foi financeiro em termos de pagar o advogado para nos defender. Mas ela foi de Santos a Brasília e perdeu em todas as instâncias. Não houve um arranhão de algum procurador, alguém que falasse assim, eu tenho dúvidas aqui. Não. Todos mantiveram o mesmo entendimento do primeiro juiz lá, do Dr. Ortiz. Então, só nós podemos ser chamados a juízo. Então, o conselho, na verdade, ele nos ajuda, tá? Mas cada um tem que entender o seu papel, que a responsabilidade, é outra coisa que eu bato, inclusive nas minhas apresentações, quando se fala em contrato, né, muitas vezes, o seu contrato, falei, o meu contrato é eleição. Eu fui eleito, se você quiser um contrato eu faço, sem problema nenhum, mas ele é muito mais benéfico para mim do que para o condomínio. O condomínio não pode me cobrar nada daquilo que não esteja no artigo 1348 do Código Civil, que está lá, compete ao síndico. Tu falou no outro programa, nós temos uma gama de coisas a cumprir. Eu tive uma assembleia em fevereiro, 17 de fevereiro, que um senhor que estava com uma procuração da filha, porque assim, apesar dele ser o provedor, ele botou o apartamento no nome da filha, então ele vai para a Assembleia com procuração. Ele foi o presidente da Assembleia, na hora da escolha do conselho, né, de votação do conselho, ele quis se candidatar, e eu estava do lado dele, eu falei assim, o senhor não pode se candidatar ao conselho. Por quê? Eu falei, porque o senhor não é condômino. Como eu não sou condômino? Vê que ele nem tinha esse entendimento. Como eu não sou condômino? Não, condômino é a sua filha. A sua filha é a condômina. O senhor está aqui com procuração para participar, para representar ela na Assembleia. Aí, beleza, passou, não contente, ele procurou um advogado para pegar esclarecimento. Só que assim, como qualquer área, não adianta você procurar um criminalista para perguntar de algo condominialista. Então você tem que saber quem que você está falando. Aí ele me perguntou esses dias, não, mas eu procurei o advogado falou que não existe nada disso, eu com a procuração. Eu falei, então,
lá, tanto no Código Civil quanto na Convenção, diz que você pode participar, pode se fazer representado na Assembleia por uma procuração. Mas diz que o Conselho Fiscal deve ser condômino. E não diz lá que você pode ser eleito por procuração. E mesmo que na procuração tem que dizer que ele pode votar e ser votado, né? Então, mas ele pode ser votado a síndico. Porque o síndico não precisa ser condômino. O subsíndico está na convenção, nessa convenção, está lá. Não, pode até ter discussões, mas está lá na convenção que ele precisa ser condômino. Não diz que ele pode ser candidato ao conselho por representação. Você vai entrar na definição de condômino, né? Aí condômino é o que mora ou é o que é dono? Então, não, condômino é o que é dono, é o proprietário. Ele negou a possibilidade de representar para propor a candidatura do titular de quem outorgou a procuração. Aí sim. Estou propondo a candidatura, porque ela não pôde estar aqui. Isso aconteceu. Teve uma pessoa que já era do conselho, não poderia estar presente, perguntou para mim como que ele faria. Eu falei, você dá a procuração e coloca lá que aquela pessoa vai te eleger. Na verdade, você vai continuar sendo membro do conselho, mesmo sem estar presente, por conta da procuração. Não foi o caso desse outro. Esse outro ele queria ser o cargo. Ele queria ser o conselheiro, não eleger a condômina, na verdade. Legal. Você até mencionou um fato, as pessoas, algumas eu já percebi que confundem, o fato de você, como síndico, representar, né, legalmente o condomínio. Então você é o representante legal do condomínio. Então você responde, né, você responde pelo condomínio em relação àquilo que ele precisa ser representado como judicialmente, na assinatura dos contratos e tudo mais. Agora, uma outra situação é a responsabilidade civil e criminal, porque essa atrai diretamente a sua pessoa, o seu CPF. O seu CPF. Sim. Né? Que na verdade não é pelo fato de você ter assumido a representação do condomínio, que caso você tenha uma conduta inadequada, seja por ação ou omissão, aí sim você responde pessoalmente. Né? Então, são duas coisas distintas. Então, a responsabilidade civil e criminal é diferente da representação, né, da capacidade de representação do complexo condominial. E aí que está a questão. São atividades relacionadas ao condomínio, que estão lá previstas no artigo 1348, mas caso você seja omisso em uma delas... Negligente, pratique uma irregularidade, aí já é ação, né? Caso você tem uma ação de negligência, uma ação de irregularidade, no exercício dessas atividades, você responde pessoalmente com o seu patrimônio, porque você vai responder civilmente, e caso essa ação ou omissão constitua-se crime, você pessoalmente responde com a sua liberdade, né? com o seu estado de liberdade, você pode ser preso. Então, começa ali pelas questões que estão elencadas no artigo 1348. Então, por exemplo, de prestar contas ao condomínio e demonstrar que você utilizou todas as receitas que ingressaram no condomínio para tudo aquilo que é de interesse dos condôminos. Então, primeira coisa, se dentro dessa prática de organizar e de direcionar esses recursos, você desviou recursos, né? Então você cometeu um crime, né? E aí você responde pessoalmente. Então a responsabilidade civil e criminal está muito ligada às suas ações ou às suas omissões eventuais com relação às práticas das necessidades do condomínio. E a gente precisa só... Vamos lá, na prática. Não, é que eu falo que a gente precisa separar um pouco as coisas, porque quando se fala em responsabilidade civil, criminal e uma série de coisas, os condôminos e muita gente confunde algumas questões. Por exemplo, pegar um caso básico, entraram num apartamento e roubaram alguma coisa dentro daquele apartamento. A pessoa já entende que a responsabilidade é do síndico. Por quê? Porque o síndico é responsável civil e criminal. Aí que tá, mas não foi uma ação ou omissão. E não é assim que a coisa funciona. Eu falo que, assim,
é muito duro você ter que dizer isso para uma pessoa, principalmente no momento em que ela está emocionalmente alterada em função do fato que acabou de acontecer. Mas, primeiro, o responsável pelo furto é quem roubou e não o síndico. O síndico seria responsável se ele tivesse permitido a entrada daquela pessoa, tá? Mas não foi o síndico que permitiu. Ah, mas o porteiro liberou. Beleza, o porteiro liberou. O porteiro liberou de uma forma em que ele foi induzido ou que ele foi negligente? Se houve uma negligência do porteiro, pode existir uma responsabilidade do condomínio, jamais do síndico, porque o síndico deu ao porteiro todas as condições para que ele trabalhasse. E essa simples responsabilidade que o condomínio está colocando, não basta simplesmente eu ir lá e chegar e falar o seguinte: não, olha, então eu entendi a negligência do porteiro e eu vou te indenizar. Automaticamente, aí eu estou assumindo uma responsabilidade que não necessariamente seja minha. Porque o correto seria, instaura-se um inquérito, uma ação e tudo mais, onde alguém com autoridade competente determina que o porteiro foi negligente e aí o condomínio arca com isso. Porque se o síndico partir dessa premissa sem que tenha tido um documento de um juiz, por exemplo, aí o síndico está assumindo, puxando para ele a responsabilidade que antes era do porteiro e antes era do condomínio. E aí sim o síndico pode ser responsabilizado civil e criminalmente. No caso do civil, pelos danos causados à moradora e uma série de coisas, e criminal pelo uso indevido dos recursos do condomínio para indenização. Quer ver um outro exemplo, até bem simples e prático? A quem cabe o recurso que decorre da cota? Vai para o cofre de quem? Para o bolso de quem? Do condomínio. Que, por sua vez, esse recurso é do condômino. O recurso sai. Então, toda a despesa é dividida, né, de acordo com a fração, cada um paga a sua cota e isso vai para o bolso do condomínio, ok? É uma obrigação prevista lá no artigo 1348 que compete ao síndico cobrar o devedor. Sim. Então, todo mundo pagou menos um. A quem compete cobrar? Ao síndico. Ao síndico compete cobrar. Se o síndico não cobra, ele é omisso. E aí ele responde civilmente e ele pode ter que arcar com o recurso que ele deixou de cobrar. Sim. Né? Então, veja que interessante. Se a gente pegar realmente ao pé da letra, então tanto a ação e a omissão geram o dever de indenizar no caso da esfera civil. Né? Então, a mesma coisa da decisão do parquinho. Tenho que trocar o piso do parquinho ou troco o para-raio? É essencial para que o síndico se proteja quando o condomínio não tem o recurso, que ele leve isso para a Assembleia para se eximir da responsabilidade, para dizer, gente, olha, o condomínio não tem recurso para os dois. Vocês querem ratear ou vamos deixar isso para depois? Ah, não, a gente não quer ratear, o piso é tranquilo, tal, tá aí, tá feio, mas tá bom. Olha, mas há o risco, caso alguma criança se acidente, pode acontecer. Então a gente vai interditar. Ah, não, deixa assim que não tem perigo, porque interditar vai ser ruim. Então são medidas impopulares que a gente precisa enfrentar até para sair do âmbito da responsabilidade, para se eximir desse tipo de responsabilidade. Porque por mais que se decida pelo para-raio e amanhã depois alguma criança se machuque gravemente, ou que não seja grave, mas isso eventualmente possa gerar o dever de indenizar de alguma maneira. E aí, se o síndico não tiver preparado, fala, não, mas você foi omisso. Mas, gente, peraí, eu não arrumei porque não tinha dinheiro, mas você avisou que não tinha dinheiro? Não, mas todo mundo sabe que não tem dinheiro. Sim. Né? Todo mundo sabe que, inclusive, se eu fizer, vão dizer, olha, tanta coisa para fazer, o cara vai lá e faz o parquinho, né? Então, são essas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia para até mesmo se proteger, para não incidir aí na responsabilidade civil e criminal. Lembra da piscina? Não, deixa eu só o vidro quebrado da sua piscina lá. Deixa só eu colocar aqui uma coisa. Aquele parquinho não estava colocando risco de acidente, era porque estava feio. Só feio. Era só feio. Mas se alguém se acidenta, alguém vai dizer, caiu porque o piso estava ruim. Vai vir numa série de coisas.
E teve, muito bem lembrado, a gente teve uma situação numa piscina que, naquele temporal lá de novembro do ano passado, uma mesa de vidro similar a essa aqui caiu e estourou o vidro dentro da piscina. E eu interditei a piscina e falei assim, eu vou tirar a água dessa piscina inteira. E os moradores não queriam que eu tirasse a água da piscina inteira. E ficou aquela baita briga. Eu falei assim, cara, se eu não tirar a água desta piscina e alguém se machucar, olha a bucha que vai acontecer. Entendeu? E mais, se eu não tirar a água da piscina e liberar, alguém mal intencionado pode chegar com o vidro de casa, cortar seu pé e dizer, olha, me machuquei por conta daquilo. Então, são coisas em que, tipo, existia todo o processo que precisava acontecer e uma responsabilidade que é minha e que é uma decisão que eu tenho que tomar e que é aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Tá? E que as pessoas muitas vezes me consideram arrogante quando eu digo isso. Quando eu falo para elas, você me desculpa. Quando ela vem com uma situação dessa, você precisa fazer tal coisa. Eu falo assim, mas você me desculpa, eu não estou aqui para fazer o que você quer que seja feito. Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito envolve a minha responsabilidade e envolve também a responsabilidade do condomínio. Eu, como representante legal daquilo, tenho obrigação de fazer determinadas atividades, como corrigir o para-raio, fazer o bendito do laudo de potabilidade, a dedetização e desratização das caixas de limpeza de caixa d'água, a dedetização das áreas comuns. Por quê? Porque são normas, se eu não fizer, eu estou me omitindo e gerando uma responsabilidade para o condomínio que pode ou não sobrar para mim, independente de determinadas coisas. E na judicialização, na verdade, é você que vai lá responder. E o juiz vai chegar e vai falar, você deixou de fazer o certo para agradar outra pessoa. Né? Para agradar um grupo, você deixou de esvaziar a piscina e fazer o correto. Esse é o ponto também que precisa ficar claro. Nós temos responsabilidades que nós vamos assumir fazendo ou não fazendo. Né? Como você falou do contrato. Se eu assino um contrato, dependendo de como está aquele teor ali, eu vou assumir uma responsabilidade sobre aquele contrato. Uma coisa que eu tenho feito em quase todos os condomínios hoje, porque assim, muitos condomínios estão apresentando infiltrações dentro das unidades. Eu entrei de síndico num condomínio que ele tem 6 anos, infelizmente não fizeram um laudo antes e nós estamos fazendo um laudo agora. E eu falo para eles, agora, todos esses reflexos que tem aí de infiltração e dentro das unidades, passou a ser responsabilidade do condomínio. O que eu preciso? Contratar uma empresa e outra, não adianta eu contratar aquela empresa que custa R$1.000, que o cara vai vir aqui e vai fazer qualquer coisa. Eu preciso contratar uma empresa que eu tenha confiança de que aquilo que ele vai dizer no laudo é realmente o que tem para fazer, porque eu estou com uma ação, né, que pode me dar um problema, concorda? Eu te contrato para fazer um laudo daquele condomínio. Eu tenho que ter convicção de que aquela empresa é uma empresa boa, porque eu vou apresentar esse laudo na Assembleia, vai ser votado uma manutenção e um recolhimento extra em cima daquele laudo e as coisas vão ter que ser corrigidas. Depois a empresa que vai ser contratada para fazer a correção. Um condomínio que eu entrei, que o pessoal começou a cair pastilhas. O que eu fiz? Primeiro contratei uma empresa para fazer um teste de percussão. Depois a gente fez aquele laudo do drone, tudo lá. E agora a gente vai ter assembleia, tem uma série de coisas para serem feitas. E teve morador que viu lá o prédio todo pintado e falou: não, mas isso vai ficar caro trocar essas pastilhas. Essa decisão, ela até vai ser deles, ela não vai ser minha. Mas pelo menos eu vou ter a tranquilidade de que... Você submeteu. Tá aqui o problema, a empresa de engenharia veio, fez o laudo, fizemos 2 laudos, na verdade, um de percussão e esse outro da vistoria mais ampla. Tá aqui o que tem que ser feito. Ah, mas eu não quero fazer agora, quero fazer daqui a 5 anos. Sem problema, vai fazer daqui a 5 anos, mas os riscos são esses aqui, né? Você sabe que tem muito prédio ainda em São Paulo, por incrível que pareça, que não tem AVCB, né? Então isso fica... em São Paulo e no Brasil.
E, ok, não tem um AVCB. Você vai preso? O síndico vai preso? Não vai, porque não tem AVCB. Mas e se pegar fogo o prédio? Você vai? Vai. Porque por omissão você não atendeu a regulamentação do Corpo de Bombeiros. Quer ver um outro exemplo? O elevador funciona, acidentes com elevadores, a gente volta e meia ouve notícia aí de que tem acontecido, mas a maioria das vezes, de maneira geral, são raros. São raras as ocorrências, dada a quantidade de elevadores como meio de transporte que nós temos nos condomínios. Se houver um problema e ele, de alguma maneira, é raro isso acontecer, mas despencar e morrer alguém por fatalidade, se você tem a manutenção dele em dia, não tem problema, você não foi omisso na manutenção, foi uma fatalidade, né? Então a manutenção aí vai fazer a perícia, vai buscar os motivos e tudo mais, mas se está de maneira regular essa manutenção, não tem problema. Não é sua, ela pode ser da empresa. Ela pode ser da empresa, Sim. pode ser um cabo, pode ser a tecnologia, pode ser uma série de coisas, mas não foi o síndico. Mas se você não tem a manutenção em dia, se você não tem um contrato de manutenção adequado, né, aí você coloca, aí está a sua responsabilidade. E mesmo assim hoje, até para tu depois até de repente encerrar, e mesmo assim hoje a gente já está contratando empresas para fazer essa auditoria. Esse prédio que eu renunciei, nós fizemos a auditoria lá e no dia que o nosso amigo Edson fez lá eu fiz com ele também, um abraço aí pro Parmejano. No dia que ele fez, ele me chamou, ele falou assim, eu vou te mandar um e-mail oficializando para tu repassar para a empresa, porque é um prédio novo, com 10 ou 9 meses de entregue, estava com o cabo limitador de velocidade rompendo. Era uma coisa grave. Aí ele me passou o e-mail, na hora já passei para a empresa. E eles foram... No mesmo dia a empresa foi lá, já parou o elevador. Sim. Já parou o elevador. E eu acho assim, eu quero só emendar duas coisas. Nesse sentido, você falou do elevador, eu lembrei daquela história, vamos deixar uma chavinha para o zelador abrir a porta? Não pode. Onde está a responsabilidade neste sentido? Tá? Então pensem muito nisso. Quando vocês falam assim, não, pede pro cara ali da empresa do elevador deixar uma cópia da chave para a gente resgatar o passageiro. Tá? Então pensem nisso. Essa semana, por coincidência, a gente foi numa ótica, porque precisava fazer óculos para a família toda lá, porque lá todo mundo é cegueta. Eu só não sou cegueta aqui, porque o meu é para perto e aqui eu estou de longe de vocês. Tá? E aí a gente precisava fazer um multifocal com não sei o que, parará, e começa a colocar 1.67, 1.71, 1. Isso, 1. Aquilo, parará, uma pancada de coisas, de especificações do bendito óculos. Aí eu fui pagar. Aí eu peguei e falei assim, mas quem me garante que o óculos que eu vou receber tem todas essas especificações, essas 52 camadas de proteção de antirreflexo, de antimanchas, de espessura, de não sei o que, até mesmo o grau que está dentro da receita do médico. Aí eu tô falando isso porque a gente chega num ponto em que a gente precisa contratar especialistas para vistoriar o trabalho daqueles que a gente julga especialistas. Porque a gente está começando a perder a confiança. E aí entra toda essa questão da responsabilidade e uma série de coisas. Então, tá na hora do mercado, e aí eu citei a questão da ótica, mas isso serve para o elevador, isso serve para o mecânico de carro, porque ele fala para você que tem que trocar a repimboca da parafuseta. Você não sabe se o que ele trocou ali foi realmente a repimboca e se colocou a peça original que ele disse que colocou. Então, assim, a gente vive num momento de extrema desconfiança, onde de todo mundo. Você é obrigado a contratar um especialista para vistoriar o trabalho daquele que é um especialista, e cedo ou tarde vai surgir alguém que vai levantar a mão e falar assim, tá, mas será que esse especialista não subornou esse outro especialista para ele dizer que o especialista estava trabalhando direito? Tá, cedo ou tarde isso vai acontecer, de tamanho o nível de desconfiança que a gente tem. Então, muito cuidado nesse processo de resposta. E por que você contratou aquela empresa? Quanto você está ganhando do especialista para vistoriar o especialista. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões de responsabilidade, ter muito discernimento em cima das coisas que a gente faz. E é isso, eu quero encerrar
o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez ao Montu pela sua presença e pela sugestão do tema de hoje. Pedir que você curta e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, que a gente sempre grava o programa aqui, que o Ombudsman lê, ele trouxe o óculos para ler de perto, então ele faz a leitura dos comentários de vocês aqui para a gente debater na sequência. E não se esqueça que nós estamos lá nas plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima.